Tiago, capítulo 4, e versículos de número 1, que diz: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão, peça para que o Senhor Deus fale conosco nessa noite. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, Criador dos céus e Criador da terra, mais uma vez, meu Pai, nós te louvamos e te exaltamos por estar em tua casa, em tua presença, Senhor. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, meu Deus, de aqui estarmos para te adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado por essas portas abertas, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, meu Pai. Atenta para os necessitados que estão perto, para os que estão longe. Abra a porta do nosso coração e permita que a tua palavra ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa que o Senhor concede a nós nessa noite. Quero pedir aos irmãos toda a atenção e reverência à palavra de Deus. Tenho certeza, como o Senhor ele já tem essa noite falado conosco, que pelas oportunidades, certamente o Senhor Deus ele irá continuar a falar conosco por intermédio desses versículos que nós acabamos de ler pela sua infinita misericórdia. E aqui o apóstolo Tiago, neste capítulo de número 4, ele vai aqui dar para nós alguma instrução, lembrando que o livro de Tiago, aliás a carta de Tiago, de apenas 5 capítulos, é uma carta que cada versículo tem um conteúdo muito grande de ensinamento para nós, para a igreja de Deus, a todos aqueles que meditam a palavra do Senhor, que procura algum tipo de conhecimento específico, comparado com o livro de Provérbios, o livro de Provérbios de Salomão, lá no Antigo Testamento. Tiago também ele tem praticamente essa mesma função em comparativo de sabedoria, a qual assim ele tem da parte de Deus para passar para nós, para os seus leitores de uma forma geral. Por exemplo, aqui nesse capítulo de número 4, em meio a todas as instruções que Tiago ele tem dado, acerca da genuína sabedoria, que ele começa a falar do capítulo 3 até o encerramento, no capítulo 5 ao verso 20. Aqui nesse capítulo de número 4, ele vai falar que os cristãos, a igreja de Deus de uma forma geral, elas não devem de forma nenhuma resistir
né, as paixões deste mundo. E por que ele vai mostrar isso? Ele vai falar para nós, ele vai dar aqui alguns ensinamentos, que a consequência acerca das paixões é algo que é muito grande, né? A consequência traz um peso, tanto como se diz, de punição da parte de Deus, aqueles que não conseguem resistir às paixões do mundo e ali cede a elas. Então a consequência que vai vir sobre essa pessoa é muito grande, e na verdade são coisas pequenas que faz com que nós damos passos largos, né, em contrariedade àquilo que o Senhor Deus nos ensina na sua palavra. Por exemplo, ele faz aqui dando início na introdução do capítulo 4, no verso de número 1, ele diz para nós que de onde vêm as guerras, né? Ele faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós, né? Entre vocês. Não está dizendo na verdade de guerra, de armas, não está dizendo de guerra como está havendo hoje no mundo, mas ele está falando aqui de guerras internas, né? De discussões, de contendas, né? De descréditos, invejas e muitas outras coisas que produz esse tipo de guerra, ou seja, de fermentação dentro da igreja. Na verdade, para muitas pessoas, às vezes um ambiente, né, como esse, às vezes um núcleo da igreja, né, uma determinada parte da igreja, né, ser uma parte fervorosa, né, no âmbito de guerra, né, de contenda, de discórdia, né. Talvez algumas pessoas podem até achar isso comum, mas na verdade na igreja de Deus, né, eu não estou dizendo nas quatro paredes, mas eu estou dizendo as pessoas que são na verdade a igreja de Deus. Toda a Bíblia mostra para nós que não pode haver, né, esse tipo de intriga, esse tipo de guerra, né, esse tipo de peleja entre os irmãos, entre a igreja de Deus, né? Por quê? Porque essa discórdia, na verdade, essa oposição ou uma igreja partidária, ela está na verdade dividida, né? Porque o intuito da igreja de Deus é um só. O intuito da igreja de Deus, né, é lutar para que possamos cada dia mais, né, expandir a verdade, expandir o Evangelho, né, fazer com que mais pessoas alcancem Jesus Cristo por intermédio da adoração, por intermédio do louvor, né, por intermédio da aprendizagem da palavra de Deus. Enfim, né, a igreja ela tem essa função. Só que quando, na verdade, um trabalha para a direita, outro trabalha para a esquerda, ou um trabalha para cima, o outro trabalha para baixo, a igreja de Deus ela nunca vai conseguir decolar. A igreja de Deus vai ficar, sabe aquele carro que você acelera ele, você engata, põe a marcha, acelera só com o freio, está puxado, ele está ali, está patinando, está querendo ir, a fumaça sobe, só que ele não vai, né? Por quê? Porque o freio está puxado. Então a igreja de Deus, né, de certa forma, muitas das vezes, por intermédio dessas coisas aqui, né, do início que ele está falando acerca das guerras e peleja, esse partidário dentro da igreja, ou a igreja de partido, né, impede a expansão, o crescimento da obra. E aí nós temos que olhar, às vezes a gente pensa: pastor, mas o erro, ou essa falha, está em quem? Meus irmãos, nós não estamos aqui para fazer juízo de valor de ninguém. É porque nós não somos juízes. Na verdade, eu sempre falo isso, quando a gente quer analisar alguma coisa ou julgar alguém, nós temos que colocar diante do espelho a nossa face, e nós então vamos perguntar, né, acerca da situação, porque a falha está todavia em cada um de nós, né? A gente sempre é bom lembrar, quando Jesus ele fala no Evangelho segundo escreveu João, ele diz: quem dentre vós que não tem pecado, né, que seja o primeiro a tirar pedra. Então, ou seja, quem que atirou pedra ali? Ninguém atirou pedra. Aquela mulher estava sendo condenada, aquela mulher estava sendo acusada de morte, ia morrer. Não só ela, mas também Jesus, né? Dependendo ali a afirmação, a instrução que Jesus desse, ele também seria morto junto com a mulher apedrejada, seria o cúmplice. Mas o que acontece? Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus ficou em paz. O que Jesus fez? Ele jogou a responsabilidade para cada um.
como nessa noite aqui Tiago também joga a responsabilidade para cada um de nós, para nós olhar para a nossa vida, olhar no espelho e analisar a nossa vida, né, para ver aonde estão as falhas, aonde está o erro, né, porque às vezes, eu sou bom, eu sou melhor. Meus irmãos, aquele que acha que é bom é o pior de todos, né? Até o próprio Cristo, né, que ele recebeu o título de ser bom, né? Alguém disse: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: opa, peraí, não, eu não sou bom, bom só tem um, que é o Pai. E às vezes nós achamos que nós somos bons, e quando nós achamos ou afirmamos, dizemos que nós somos bons, nós já tropeçamos e nós já caímos, porque todos nós somos falhos, todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Mas enfim, ele continua dizendo na parte B, no capítulo 4, do verso 1: porventura não vendisto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ele responde com uma outra pergunta, né? Ele está dizendo que porventura essas guerras, ela vem a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Então, ou seja, nós vemos que os nossos membros, ou seja, o nosso próprio corpo, ou a nossa própria pessoa, de uma forma geral, a nossa própria pessoa que produz, né, a determinada guerra, a determinada contenda, a determinada desavença. Ou quando ele diz, né, a saber o vosso deleite, que os vossos membros guerreiam. Quando ele está dizendo membro, ele está dizendo de cada pessoa individual, ou então ele está dizendo do corpo de Cristo, cada um de nós, né, que somos membros da igreja, do corpo de Cristo, onde Cristo ele é a cabeça. Então, de certa forma, ele mostra aqui, nós podemos ver por duas partes, em cada pessoa individual, ou membro de cada pessoa, como na verdade sempre o pior de todos os membros, chama-se a língua, aonde até aqui atrás ele vai falar, né, aqui no capítulo anterior ele vai falar acerca desse membro da língua, que é um membro pequeno, muito pequeno, mas que ele tem poder de mandar o nosso corpo todo para o inferno. Né? Ele vai até mostrar algumas coisas, né, acerca do fogo. Uma pequena brasinha de fogo, um pequeno isqueiro incendeia todo um bosque, um pequeno leme, né, muda todo o curso do navio, enfim. Então a gente vê que as coisas pequenas às vezes têm poder. Marcelo, por favor, pede para sentar ali, já andou muitas vezes na igreja, volta, por favor. Já foi 10 vezes no banheiro, bebeu água, chega. Não vai ficar desfilando não. Todos dizem amém. Então a gente observa que as coisas pequenas, são as coisas pequenas que a gente observa, é que leva a grandes consequências. Então ele mostra isso para nós, que nós temos que vigiar. Quando fala as coisas pequenas que traz consequências muito grandes, por exemplo, a gente observa quando o próprio Jesus falou, o próprio Paulo disse, que um pouquinho só de fermento, ele faz toda a massa levedar. Então nós temos que estar atentos, meus irmãos, que às vezes uma palavra, às vezes um negócio, numa conversa, às vezes numa pequena discussão, uma palavra que a gente fala, né, sem perceber, sem vigiar, sem ser da direção de Deus, nós produzimos ou fazemos muitos adversários, inimigos. Então Tiago aqui ele fala que os membros eles guerreiam. O apóstolo Paulo, um pouco mais atrás, lá na sua carta, quando ele escreve aos Romanos, Paulo ele fala dessa forma, ele chega a dizer para nós que se nós, né, nós que tínhamos os nossos membros, que nós exaltava o mundo, o pecado com nossos membros, hoje na presença de Deus, com esses mesmos membros do nosso corpo, nós temos que exaltar o nosso Deus. E nós temos que ver que lá atrás, outrora, nós estávamos no mundo, né, como qualquer outra pessoa, que faz as coisas sem ter conhecimento,
sem ter ciência, né, se está sendo depravado ou não, né, se está sendo, enfim, né, a pessoa faz as coisas, não é normal, ninguém me corrige, isso é assim, é dessa forma, mas espera aí, isso foi no mundo. Hoje nós estamos na igreja, nós aprendemos novos modos, e nós estamos aprendendo cada dia, não só na igreja, mas na nossa casa. Quando nós lemos a palavra de Deus, em todo o tempo, o Senhor vai nos ensinando, nós adquirirmos bons modos. Até hoje, eu conversava com a minha esposa, e falando acerca de veste, coisa dessa maneira. Eu lembro de primeiro, quando eu conheci ela, quando eu estava no mundo, usava saia, quase um palmo, um pouquinho maior, ou talvez menor, um salto desse tamanho. Eu falava para ela: você não tinha vergonha, né, de usar a roupa desse jeito, a saia desse tamanho? Ela: não. Eu falei: mas você não sei? Não, era normal para mim, todo mundo usa, né, nada me condenava. Então, ou seja, quando a pessoa não tem o conhecimento do que é certo ou não, a pessoa faz, produz e etc e tal. Mas quando nós vemos a casa de Deus, nós temos que entender que tem coisas que é indecente, tem coisas que não vai produzir crescimento espiritual, tem coisas que não vai produzir exaltação, né? Tem coisas que não vai trazer glórias a Deus, tem coisas que vai trazer o quê? Obscenidade, tem coisas que vai trazer o quê? Discórdia, tem coisas que vai trazer o quê? Excitação, tem coisas que vai trazer inveja. Ou seja, então nós temos que ser prudentes, olhar, nós mesmos nos olhar e falar: peraí, mas será que isso, eu vou estar dando um bom testemunho dessa maneira? Será que eu vou estar dando um bom testemunho assim? Em tudo, meus irmãos, que nós estamos fazendo, nós temos que procurar produzir a santificação, com sabedoria, acerca das coisas de Deus, acerca da palavra e acerca do Espírito Santo que habita em nós. Veja o versículo de número 2, ele, né, é muita coisa aqui para a gente falar, não vou ater em cada situação, mas ele diz no verso 2: cobiçais e nada tendes. Aí ele diz: sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Aqui ele já vai entrar em outra situação. Mas veja no verso de número 2, da primeira parte, ele diz: vocês cobiçam e nada vocês têm. Por quê? Ele vai falar o quê? Que a cobiça está ligada com a inveja. Então ele diz: sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Por quê? Por causa dos combates e por causa da guerra. E ele diz: e nada tendes, porque não pedis. Veja, queridos irmãos, aqui é interessante que está bem claro este versículo, onde ele mostra para nós que essa contenda, essa cobiça, essa inveja, essa intriga gera, né, como que fosse aqui, combates e guerra. E quando gera, né, está falando aqui de uma forma geral em questão da igreja, né, está escrevendo para a igreja. Então ele está mostrando que essas guerras, esses combates, esses atos carnais, porque esse pecado, a cobiça, a inveja, né, são todas obras da carne, estão lá na galeria, né, do capítulo 5 de Gálatas, né, lá do versículo 19 ao 21, estão lá. Então analisa bem que essas obras da carne, quando está havendo esse tipo de guerrilha, de contenda dentro da igreja, as pessoas que estão participando, né, desse time, eles dizem que eles nada têm, e ele continua dizendo: porque não pedis. O que isso mostra? Que a guerra, a inveja, a cobiça vai tirar o foco das pessoas das coisas de Deus. As pessoas vão estar reunidas dentro da igreja, as pessoas vão estar vestidas como crente, vão dar a paz do Senhor, vão dar glória a Deus, vão louvar, vão pregar, vão aqui fazer uma oração, né, ali meio com aquele fogo, subindo fumacinha, aquele gelo seco, para mostrar que é fogo, que é fumaça de fogo, mas é de gelo, e não vai conseguir alcançar, porque o objetivo da igreja está sendo outro. O objetivo da igreja não está sendo glorificar verdadeiramente a Deus.
O objetivo da igreja não está para provocar a glória de Deus, para chamar a glória de Deus para a igreja, mas o objetivo da igreja está sendo em derrubar alguém, tentar fechar a boca de alguém, tentar fazer alguém parar, tentar fazer alguém deixar o cargo, tentar fazer alguém deixar de ser o que ele é, tentar fazer com que alguém saia da igreja, porque a presença da pessoa dentro da igreja irrita. Aí um vai falando para o outro acerca daquilo, e todo mundo começa a olhar para o ciclano, para o fulano, com outros olhos, como se fosse o diabo dentro da igreja. Então tudo isso leva a igreja a ficar dividida, e a igreja então ela não vai pedir. Ou seja, a igreja não vai orar a Deus como convém orar. Ou quando a igreja for orar, quando ela for pedir, Senhor, não tem gente que diz, olha, eu vou orar para Deus matar, eu vou orar para Deus colocar na cadeira de roda, eu vou orar para Deus colocar um câncer se sair da igreja, eu vou orar para Deus colocar no leito, mas tem que vir para a minha igreja. Meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Por que uma pessoa poderosa dessa não vai ali no hospital, não vai ali em outro lugar e vai orando em todos os quartos e manda Jesus levantar e fechar esses hospitais e todo mundo ficar curado? Negócio de lançar maldição dentro da igreja, Deus não está nesse negócio. Eu vou orar para cair, eu vou orar para derrubar, eu vou orar para Deus abençoar, meu filho. Naquele dia diz a palavra de Deus aqui em Apocalipse, que todos nós vamos receber segundo as nossas obras. Eu não vou dar nada para você, você não vai dar nada para mim, o ministério não vai dar nada para ninguém, mas o Senhor Jesus Cristo, que é o noivo da noiva, que é a igreja, Ele vai recompensar cada um de nós segundo as nossas obras. Lavado e ramaço meneheve a candarábia, suribichore before derreve suribicanta labracheia. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Só tem um que gosta dessa situação. Ele é conhecido como o adversário, ele é conhecido como inimigo de Deus, ele é conhecido como inimigo da igreja. Só tem um chamado Satanás. Ele é o único que aplaude esses atos, ele é o único que excita as pessoas a cada dia produzir ódio, produzir inveja, produzir amargura na alma, não ter alegria, não ter prazer, não conseguir glorificar Deus, não conseguir viver em comunhão. Só tem um chamado Satanás. É esse que gosta desse cenário. Olha o versículo 3, como Tiago fala acerca de pedir. Ele diz no verso 3: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então ele mostra aqui que a pessoa até pede, mas como eu falei anteriormente, pede, mas não é naquele conjunto, que traz a glorificação a Deus. Mas tudo que eles pedem mal, eles não têm sabedoria para pedir, e tudo que ele pede é para satisfazer os próprios deleites. Por exemplo, estou orando, Deus, eu quero meu carro novo. Para que é isso? Satisfazer o deleite. Deus, eu quero minha casa nova. Para que isso? Satisfazer o deleite. Deus, eu quero um marido novo. Para quê? Satisfazer os deleites. Eu quero uma mulher nova. Para satisfazer o deleite. Senhor, eu quero muito dinheiro. Para quê? Satisfazer os deleites. Então tudo que pede, está pedindo mal. E tudo que recebe, ou tudo que ele pede, é só para os seus prazeres, pelos seus próprios deleites. Ele não pede nada acerca do âmbito espiritual. Ele esquece que ele é um crente espiritual. Meus irmãos, sexta-feira passada nós pregamos, na introdução de Efésios, nós falamos sobre isso, que as bênçãos, não foi isso que aqui Efésios, deixa eu só lembrar aqui, do capítulo de número 1,
Ele mostra aqui para nós no verso 3, olha só, o crente espiritual, no verso 3 aqui no capítulo 1 de Efésios, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui, como eu falei e repito, para entendermos aqui o contexto de pedir mal, aqui Paulo está mostrando para nós que todas as bênçãos espirituais, elas já são nossas, nós já temos essas bênçãos. Eu vou para a igreja hoje para receber bênção, a bênção já é nossa. Só que a bênção, como está mostrando aqui, ela não é para a nossa carne. A bênção que está mostrando aqui é para o nosso espírito. A bênção que está mostrando aqui é para a nossa alma, é para o homem interior, não é para o homem exterior. Então, já está aqui, né? A Bíblia fala que Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos. O que nós vamos pedir agora para o Senhor? Qual vai ser agora a nossa oração? As coisas do céu, armadura de Deus, fruto do Espírito, sabedoria, conhecimento, plenitude da sabedoria, da graça, do conhecimento. O que nós vamos pedir para o Senhor? Os dons mais excelentes do Espírito Santo. Por quê? Porque há uma ligação, um elo, lá em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja que nós agimos como homens carnais no ambiente espiritual, e no ambiente espiritual nós agimos como homens carnais. É por isso, igreja, que as coisas muitas das vezes não coincidem, porque as coisas espirituais elas decidem espiritualmente, como diz a palavra de Deus. É diferente das materiais, das palpáveis, das visíveis. Então, se nós somos um crente carnal, nós vamos estar todo dia pedindo, e nós nunca vamos tomar posse do capítulo 1, verso 3 de Efésios, de todas as bênçãos celestiais que já é nossa, já foi dada para nós, já é nossa, nós já temos parte. Cristo é o herdeiro, nós somos co-herdeiro, nós temos parte de tudo, porque tanto que Ele já deu. Só que o carnal, ele nunca vai tomar posse disso, porque o carnal ele não entende, o carnal ele não pede isso, o carnal ele não busca isso. O intuito do carnal é só coisa terrena, é só coisa terrena, onde nós vamos ver aqui no verso 4 agora do capítulo 4 de Tiago. Olha o que Tiago fala no verso 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Faz uma pergunta, vocês não sabem? Aí ele continua: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nos manuscritos anteriores aos atuais, os primeiros manuscritos, os mais antigos, não existia talvez alguém tenha alguma Bíblia aí que não está na versão que eu estou dizendo, né? Aqui está adúlteros e adúlteras. Tem algumas versões que está dizendo infiéis, está dizendo infiéis, que a palavra infiéis está nos primeiros manuscritos, nos primeiros que foram achados, está escrito infiéis. Mas depois dos manuscritos posteriores colocaram adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque é comparado, né, como o povo do Antigo Testamento, que viviam no adultério espiritual, né, serviam a Deus, estavam servindo também a Baal, entre outros deuses, né, estavam adulterando. Então o escritor que era judeu, né, ou o profeta que era judeu,
que estava profetizando para um povo judeu, então ele usava essa expressão, dizendo adúlteros, adúlteras, né? Dizendo para o povo de Israel que estava em adultério contra Deus, se prostituindo, né? Adorando outros deuses, a Baal, Astarote, entre outros. Então eles usavam muito essa expressão adúlteros e adúlteras. Como por exemplo lá em Oséias diz que o meu povo está adulterando com pau, com a pedra, coisas dessa maneira, né? Se prostituindo. Então na verdade era com o ídolo de pau, de madeira, o ídolo de pedra, entre outras coisas, né? Então se fala muito acerca disso. Então dá para nós vermos aqui que Tiago, ele escrevendo para um povo judeu, né? Ele tendo conhecimento, então ele conhecendo o povo, sabendo como o povo dizia, né? Estava vivendo, então ele colocou adúlteros e adúlteras, mas quando na verdade, na versão mais precisa, mais original, está escrito infiéis. E aí depois os irmãos podem até dar uma pesquisada, e você vai ver que em outras versões, por exemplo, é dessa forma. Mas o que é que nós queremos dizer? Ele está querendo dizer adúlteros e adúlteras, ou infiéis, ou pecadores, ou o que seja. Ele está perguntando, não sabeis, né, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pastor, mas o que é amizade com o mundo? Amizade com o mundo é tudo aquilo que rouba o nosso tempo em relação ao nosso contato, à nossa intimidade com Deus. Tudo aquilo que nós praticamos nesse mundo, que tira o nosso prazer diante de Deus, que tira o nosso esquecimento de Deus, que traz uma alegria a nós, que não seja uma alegria dada pelo Espírito Santo de Deus, tudo isso é algo que está nos separando de Deus. E se olharmos para essa situação, ele diz que, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus amados, nós estamos aqui nesse mundo, né? Aqui está falando do mundo do cosmos, né? do planeta Terra, da humanidade. E veja que ele está dizendo aqui para nós que ser amigo desse mundo, não é que Deus vai dizer, agora eu não vou ser mais amigo do pastor, agora eu não vou ser mais amigo do presbítero, do evangelista, eu não vou ser mais amigo do obreiro, agora eu não vou ser mais amigo daquela igreja, porque eles se tornaram amigos do mundo. Não é Deus que faz isso. Não é Deus que faz isso. É como se, imagina você, presta atenção, todo de branco, você vestido, tudo lindo, bonito, veio para o culto, e de repente você abre aquela porta, quando você entra naquela porta, derrama-se um balde de óleo preto sobre da cabeça até a planta dos pés, e você sai de lá que todo mundo olha para você e não te conhece. É como que é algo que você produz, é algo que você faz, ou como você está andando, de repente pisa numa madeira e você cai dentro de uma cisterna e sai de lá tudo sujo. É algo que você produziu, é algo que você mesmo fez, não foi algo que Deus fez. Então ele está mostrando aqui que essa amizade, né, que nós conquistamos, que nós tomamos para com o mundo, essa amizade faz com que nós viramos as costas para Deus. É automático, faz com que a gente vira as costas para Deus. É como apertar ali o dedo e apaga a luz na hora, é automático isso. E também ligado com esse versículo está lá Isaías, quando o profeta Isaías diz que, no verso de número 2, que os nossos pecados é que faz divisão entre nós e o nosso Deus. São nossos pecados que separam. Para ficar mais claro a situação, os irmãos lembram? Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o que a Bíblia mostra lá? Que o homem vivia em comunhão com Deus, todo dia ali, amigos. Deus colocava ali o seu trono no jardim, Deus sentava ali, Deus falava com Adão, era uma alegria, era uma comunhão,
era uma coisa muito linda, era uma amizade, era um contato. Meu Deus, que maravilha, que coisa bendita. Mas a partir do momento que o homem ele pecou, a partir do momento que ele não matou alguém, ele não adulterou, ele não prostituiu, mas a partir do momento que ele mentiu, só mentiu, esse foi o pecado, só mentiu, o Senhor desce e chama: meu amigo, cadê você? Eu já cheguei, você sempre está aqui, eu estou aqui, vem aqui para nós conversarmos, fala para mim como foi o teu dia, eu tenho um presente para você. E Adão lá, na brecha, escondido: Adão, Adão. Por que Adão se esconde? Porque Adão pecou. Por que ele está escondido? Porque ele desobedeceu a Deus. Por que Adão está escondido? Porque ele sabia que Deus não ia passar a mão na cabeça dele, porque ele sabia que o pecado que ele cometeu fazia vergonha diante da presença de Deus. Ele ia ter vergonha de se apresentar diante do Senhor. Por mais que ele pecou, pegou folhas, preparou ali as suas vestes, mas ele tinha vergonha de se apresentar diante de Deus, porque ele sabia que aquela atitude dele ia ter uma consequência, e essa consequência ia vir para toda a raça. A consequência não ia morrer nele, mas a consequência ia ramificar e aprofundar até o fim. Quantas das vezes tem pessoas que dizem: meu Deus, não sei se alguém já pensou isso, os altos e baixos da vida. Senhor, o que está acontecendo? Parece que eu não estou sentindo a tua presença. Senhor, porque parece que eu não estou sentindo o teu Espírito Santo. Eu sempre lembro essa situação. Meus irmãos, uma das piores coisas, eu imagino que seja pior, né? Porque é pior, que até Davi escreve isso no Salmo 51, né? Quando ele fala, em meio à situação dele, naquela oração, né? de humilhação dele diante do Senhor, lá no Isaías 51, ele diz lá para o Senhor, né? Que o Senhor poderia tirar tudo dele, mas que não tirasse dele a sua presença, o seu Espírito Santo, porque é uma coisa terrível que tem um homem sem o Espírito Santo. Eu lembro, como hoje, né, com 14 anos, quando eu desviei da presença de Deus, que eu fui para o mundo, fiquei dos 14 aos 27, afundado no pecado lá em São Paulo. Eu lembro quando, uma vez, logo quando eu desviei com os amigos, entre aspas, né, com os filhos das trevas, eu falei um palavrão, nunca tinha falado palavrão, falei um palavrão pesado, e de repente eu senti o Espírito Santo de Deus falar para mim: você não pode falar isso. Aí eu dei aquele estalo, falei: meu Deus, tem misericórdia. E ali vai, para lá, para cá, com os amigos, não sei o que, para um lugar, para o outro. Daí começava a ir para fliperama, jogar videogame de fliperama, essas coisas, e vai daqui, vai dali. E daqui a pouco, falando alguma coisa, falei outro palavrão, o Espírito de Deus falou pela segunda vez comigo, porque eu não podia falar aquilo. Aí chegou a terceira vez, fomos para uma lanchonete, fui beber, nunca tinha bebido, e bebi, comecei a falar palavrão. Eu ouvi o Espírito Santo falar bem baixinho comigo: você não pode fazer isso. Foi a última vez, 3 vezes ele falou comigo, nunca mais, de quando eu estava no mundo, nunca mais. Aí o que acontece? Você fica uma pessoa vazia, você fica uma pessoa oca, que você não sabe mais, não tem direção, e você fica como uma folha seca, sendo levada pelo vento, chamado diabo, que leva para qualquer lado, bate aonde quer, derruba em qualquer buraco, ou te joga em qualquer fogo. Enfim, assim é o homem sem o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nós que somos crentes, nós que temos hoje o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos que fazer valer essa presença em nós.
Nós temos que todo dia orar a Deus, orar de uma maneira que nós vamos sentir a presença de Deus. Nós temos que orar a Deus de uma maneira que nós vamos orar, chorar na presença do Senhor, falar em mistério com Deus, porque enquanto você orar e você não falar em mistério, não por hábito, mas falar pela presença do Espírito Santo de Deus. É porque tem gente que ela é questionando, mas tem gente que vai abrir a boca, a pessoa está normal, gelado, vai abrir a boca, já começa a falar em mistério, você fala, mas nem está falando com nada de Deus, enfim, né? É normal, lógico, a gente até entende isso, mas é gostoso aquele negócio, você está ali orando, aquela comunhão, aquela presença, aquele fogo, aquela glória, e você sente o Espírito de Deus, como que vem aquela enxurrada de fogo, de poder. Você fala, não, realmente, Deus, Ele é vivo e Ele está na minha vida, né? Então isso é muito bom, isso nós temos, meus irmãos, no tocante à nossa obediência, no tocante à nossa comunhão com Deus. Então tudo aquilo que rouba o nosso tempo, da nossa intimidade, do nosso momento com Deus, tudo isso está fazendo a gente perder a amizade com Deus. Eu acho que nunca houve na história da humanidade uma época aonde o povo estão morto espiritualmente como hoje no século 21. Alguém pode contestar, mas meus irmãos, antigamente, antes do celular, antigamente, antes de iPhone, iPad, computador e etc., as coisas eram diferentes. Tinha mais gente orando, tinha mais gente vindo para a igreja, tinha mais gente vindo para a consagração, tinha mais gente vindo para o círculo de oração, tinha mais gente fazendo missão, tinha mais gente evangelizando, tinha mais gente buscando ir para o monte, fazendo campanha, tinha mais gente se envolvendo nas coisas de Deus, tinha mais gente preocupado com a salvação da sua alma, tinha gente orando, chorando, querendo ser batizado com o Espírito Santo. Hoje dá a impressão que nós estamos no comodismo. Sabe quando dá aquela impressão que você trabalhou a vida toda, você aposentou, vai receber um salário bom por mês, você não precisa fazer nada, a não ser ficar sentado, porque tudo que você tinha que fazer você já fez, você ficou no comodismo. Desculpa da expressão, mas dá a entender que a igreja do século 21 está dessa maneira hoje. E a amizade da igreja hoje não está focada em Deus, está focada com o mundo por intermédio da internet, por intermédio das redes sociais. É o tempo inteiro, é no banheiro, é na cama, é no almoço, é na janta, é na rua, é dirigindo, é tomando banho, é dormindo, é conectado no mundo. E a comunhão com Deus? Ah, pastor, mas eu mando um desenho. Não, pastor, mas eu mando um versículo. Isso não resolve. Isso não muda. O negócio com Deus é na boca a boca, no corpo a corpo, é na palavra. Então essa amizade, essa ligação, esse convívio, essa união, esse casamento com o mundo, tem feito nós virarmos as costas para Deus, e como que nós estamos cada dia nos distanciando mais de Deus. O que isso faz? Essa distância de Deus produz o quê? O que distanciamento com Deus, em relação a Deus, produz? Oséias fala para nós: o meu povo, ele foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento. Hoje, cada dia que passa, é menos pessoas compromissadas com Deus,
É menos pessoas compromissadas, passa ano, ninguém traz um parente, um vizinho para a igreja. Como que pode? Aí chama o vizinho, dependendo da hora. O vizinho, um dia eu vou. Aí o vizinho fala, pô, não vou nada. Isso aí eu ouço prato quebrando, copo jogado, panela, xingando palavrão. Quer que eu vou para a igreja? Pelo menos na minha casa eu não ajo desse jeito. Meus irmãos, nós temos que estar atentos, nós temos que vigiar. Nós somos crentes, mas ao nosso redor e derredor tem pessoas de todo tipo assim, ó, com o ouvido do tamanho dessas paredes, para ouvir, a se brincar até o nosso pensamento. O nosso testemunho ganha alma. O nosso testemunho causa admiração. Eu olho, quando eu digo dessa forma, a gente observa. Quando estava ali andando um homem de Deus com o seu moço, estava uma sunamita lá na janela da sua casa com o seu esposo. Ela olhava aqueles homens passar ali sempre, indo para a escola de profeta, enfim. Ela dizia para o seu marido: este homem ou esses homens que passam aqui são os santos homens de Deus. Esses homens são homens de Deus. Eu observo pelo andar, pela postura, pela veste, pela forma de falar, eu observo que são homens de Deus. Espera, eu vou fazer aqui um cômodo para eles hospedarem, vou colocar uma cama, vou colocar aqui uma escrivaninha, vou colocar aqui água, para eles hospedarem aqui, porque eu hospedando eles, certamente Deus vai me abençoar, e Deus abençoou. Aí nós olhamos para esse contexto, nós olhamos para nós e dizemos: qual o testemunho que nós estamos dando? Meus irmãos, nós podemos enganar todos nesse mundo, mas nós não enganamos Deus. Nós podemos enganar o mundo todo, até o diabo, mas Deus nós não enganamos. E quem vai colocar nós no céu ou no inferno não é o mundo e nem o diabo, vai ser Deus. Então nós temos que lembrar, lá no capítulo de número 14, no verso 7 de Apocalipse, na parte B, quando João, cheio do Espírito, ele diz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegado é a hora do seu juízo. Vai chegar o momento que Deus ele vai julgar todas as nossas obras em pratos limpos. Ninguém vai esconder de Deus, ninguém vai enganar. Não adianta desculpa, não adianta Senhor, é porque nada. Se brincar, nossa boca não vai nem abrir. Ele não vai permitir a gente nem abrir a boca. Ele vai mostrar tudo aqui, ó, a sua vida foi isso, tá aqui o livro, tá vendo? E aí ele só vai dizer duas coisas: absorvido ou culpado? Só. Não vamos poder questionar, bater contra Deus. Hoje nós podemos, mas vai chegar o dia que não. Então quero advertir, encerrando aqui essa palavra, no verso 6, que ele diz: ou cuidai-vos, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele está mostrando para nós que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Assim como qualquer marido tem ciúme da sua esposa, por mais que seja pouco, mas tem, porque ele ama. A esposa tem ciúme do seu marido, por mais que seja pouco, mas ela tem, porque ela ama ele, e vice-versa, é recíproco. Assim o Espírito de Deus que habita em nós, ele também tem ciúme. Pastor, mas ele tem ciúme do quê? Das nossas atitudes em relação ao mundo, das coisas que nós olhamos, das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós pensamos, das coisas que nós falamos, de tudo que nós fazemos.
que é na direção de Deus, amém. Agora aquilo que é oposto, o Espírito de Deus, ele tem ciúme. Eu oro, meus irmãos, eu peço sempre, para que o Espírito venha sempre me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro sempre para que o Espírito venha convencer a igreja, que tudo que a gente for fazer, que não for da vontade de Deus, que o Espírito venha tocar em nós e venha dizer não faça, e que o nosso ouvido seja sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é como um leão que vai rugir, o Espírito Santo não é como Sansão que vai jogar a gente na parede, acorda, ouve, não, o Espírito Santo ele é manso, ele é humilde, ele é simples. Se a gente não vigiar, ele está falando conosco que nós estamos pensando que é o nosso pensamento, ou qualquer coisa que passou pela mente, enfim. O Espírito Santo é simples, o Espírito Santo é humilde, e ele tem ciúme de nós, que nós então não vamos fazer ele se entristecer, que nós não vamos fazer o Pai, o Filho, o Espírito Santo se entristecer nas nossas atitudes, mas que nós vamos lutar para o bem comum, né? Lutar para a glorificação do nome de Deus, lutar para o crescimento da obra, pela salvação das almas, pela glória de Deus se manifesta no nosso meio, para que Deus se faça cada dia mais presente no meio da sua igreja. Amém, meus irmãos? As horas foram embora, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos recompense em Cristo cada vez mais. As palmas são para Jesus.